Olá, crianças queridas. Espero que vocês estejam bem. Estou trazendo hoje uma aula sobre artigo de opinião para a gente entender como que as opiniões se constroem através dos argumentos. A importância da justificativa da sua opinião através de um bom embasamento, com fatos, com dados, com citações de especialistas. Como é importante a gente saber argumentar e justificar a nossa opinião. Eu estou trazendo essa aula aqui hoje para apresentar para vocês também os conectivos, então, como essas opiniões vão se conectar com o argumento, os argumentos que podem ser apresentados a favor ou contra sobre um tema. Então, na verdade, esses artigos de opinião, eles vão apresentar um tema e os pontos de vista a respeito sobre esse tema. Esses pontos de vista podem ser todos a favor ou podem ter pontos de vista contra e a favor sobre o mesmo tema. É muito importante a gente aprender a ouvir, né, a opinião, a construção das opiniões, elas são realizadas na interação social. Então, é super importante a gente saber ouvir, entender, compreender como que se dá essa construção desses argumentos. Então, estou trazendo uma aula aqui para vocês hoje, através da Jamboard, aqui para vocês, para a gente fazer essa introdução a esse assunto. Então, a gente vai ter os textos de opinião, cujo a principal característica que a gente vai entender a partir daqui são os argumentos. Então, quando eu tenho uma opinião, quando eu acho alguma coisa a respeito de qualquer tema, eu tenho que ter uma boa justificativa do porquê que eu penso daquela forma. É muito importante esse embasamento para que se siga uma lógica na construção dessa opinião. E aí, como eu disse para vocês, a gente vai ter também os conectivos, né, que vão conectar. Eu acho isso porque aquilo, né? Então, esse porquê é um conectivo que vai justificar o porquê da minha opinião. Então, eu tenho aqui, olha, o porquê, por isso, consequentemente. E eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês. Então, por exemplo, essa água não é potável porque está com cheiro forte. Faz sentido, porque a água potável é inodora. Então, se a água está com cheiro forte, provavelmente ela não é potável. Faz sentido, tem uma lógica a construção desse argumento em cima da opinião. Outro exemplo é: Fábio deve estar machucado porque está mancando. Também tem uma lógica de eu pensar que o Fábio está machucado, porque ninguém manca sem estar machucado. Então, tem um sentido nessa construção do argumento a partir da opinião. E um terceiro exemplo é: bolacha recheada não é um alimento saudável, pois tem muita gordura hidrogenada. Realmente, a bolacha recheada, ela é formada, aquele recheio dela, branquinho, é feito a partir da gordura hidrogenada, que é a gordura vegetal, inclusive, que vem de um supermercado, aqueles tabletão de gordura branca, né? Gruda nos dentes, inclusive dá cárie, dá bastante cárie. Então, faz todo sentido eu dizer que a bolacha recheada não é um alimento saudável, pois tem muita gordura hidrogenada. Essa minha opinião está sendo justificada por um fato real, né? É muito importante a gente perceber como é importante o embasamento das opiniões, fontes confiáveis, né, para a construção da nossa opinião. Esses pontos de vistas apresentados sobre um tema também podem se apresentar de uma forma oposta. Então, podem alguns serem a favor, apresentar alguns argumentos que defendam um tema, um ponto de vista, como podem ter pontos de vista opostos e que vão ser contra aquela opinião de defesa que está sendo apresentada. Então, um artigo de opinião, ele pode tanto apresentar só argumentos de defesa,
com vários especialistas expondo as suas ideias e defendendo aquele tema, como eu posso ter a apresentação de pontos de vistas opostos. É necessário que nesse ponto de vista, quando eu vou expor qual é o meu ponto de vista, qual é a minha opinião, que eu apresente argumentos com explicações, com exemplos, com falas de especialistas, com provas. Então, é muito importante que eu apresente um bom embasamento para apresentar a minha opinião. Caso contrário, é muito mais bonito a gente dizer que ainda não tem uma opinião formada sobre determinado assunto, né? Quando a gente não tem um bom argumento ainda para defender um determinado assunto, é mais bacana a gente dizer que não tem uma opinião formada sobre aquilo. Bom, a partir disso, então, nós vamos ter os conectivos para conectar a opinião com o argumento. Então, nós temos portanto, por isso, porque, pois. Como eu também tenho conectivos quando eu vou apresentar minha opinião, mas mostrar um argumento oposto àquilo. Portanto, entretanto, contudo, porém, no entanto. Então, são conectivos onde eu vou introduzir, depois da minha opinião, um pensamento que vai contradizer essa opinião apresentada. Eu coloquei aqui dois exemplos para vocês, né, com o uso tanto da justificativa como da oposição, da contradição. Então, o uso de uniformes é adequado porque é bom não ter que escolher roupas todo dia. Porque eu estou dizendo, justificando o porquê eu acho que o uso de uniforme é adequado. E é uma boa justificativa, porque realmente é muito confortável eu não ter que pensar na roupa que eu vou vestir todo dia para ir para o colégio, por exemplo, né? Então, eu já sei que eu tenho que colocar a mesma roupa, é uma preocupação a menos. Realmente faz sentido eu dizer que o uso de uniforme é adequado, porque ninguém vai ter que se preocupar com isso a não ser estudar na escola, certo? Eu também posso dizer, como no exemplo seguinte, que o uso de uniformes é adequado, contudo, não deveria ser obrigatório. Então, eu estou colocando a minha opinião, que eu acho bacana existir o uniforme, é confortável, é adequado. Mas ele não deveria ser obrigatório. Então, estou colocando uma contradição em cima da minha opinião e justificando, porque tem crianças que não conseguem comprá-los. Então, dependendo do público escolar, a gente sabe que tem famílias e crianças que não vão conseguir adquirir esse uniforme, né? São famílias que têm um pouco mais de dificuldade em ter esse gasto. Então, faz sentido dependendo do público escolar. Então, aqui a gente usou tanto o conectivo, que expressa contradição, na minha opinião, e depois vai justificar com porquê, como eu tenho apenas a justificativa do porquê, dizendo porque eu acho adequado, ponto, acabou. São duas formas de expressar minha opinião. Com argumento, claro. Bom, a gente vai ter então os conectivos para acrescentar novos argumentos, como além de. A gente vai ter conectivos para introduzir a justificativa, então, por isso, pois. E eu tenho conectivos para introduzir uma ideia contrária, que é o entretanto. Então, por exemplo, aqui eu tenho 3 frases que se conectam. 3 frases que dizem respeito sobre um mesmo tema. Não fui à festa, estava doente, estava com febre e fui convidado para ir à festa. Eu tenho que conectar essas 3 frases. 2 expressam oposição. Então, fui convidado para ir à festa e não fui à festa, são ideias contrárias. Eu fui convidado, mas eu não fui. Expressam oposição. E aí eu justifico dizendo que eu estava com febre. Ah, então ele não foi porque ele estava doente.
Olha lá como a gente pode conectar. Fui convidado para ir à festa, entretanto não fui, pois estava com febre. Entretanto e pois são os conectivos, que mais tarde a gente vai aprender que se chamam conjunções. Vão ligar as frases, né? Cada frase aqui tem um verbo e esses conectivos vão juntar todas essas frases que fazem parte de uma lógica, de um raciocínio, de uma ideia. Por isso que é tão importante a gente aprender os conectivos, porque para a construção de um artigo de opinião ou de uma opinião, eu preciso do argumento e eu preciso de uma construção lógica de pensamento, uma construção lógica de raciocínio. Eu vou precisar, portanto, dos conectivos. Por isso que é tão importante a gente treinar conectivo com essa junção de frases que fazem parte de um mesmo tema, de um mesmo assunto. Certo? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa introdução, dessa aula sobre artigo de opinião e construção de argumentos. Logo mais a gente se vê.